Olá pessoal, tudo bom com vocês? Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar 5 efeitos de texto para iniciantes no Photoshop. Efeitos esses que são muito usados aí nas redes sociais e pela internet em geral. Então sem mais enrolação, vamos ao tutorial. O primeiro efeito é o efeito de sombra, um efeito muito simples e fácil de fazer. Lembrando que as fontes que vão ser usadas aqui, vou mostrar as 5 fontes aqui diferentes, vai ter um link na descrição para vocês baixarem essas fontes caso vocês queiram usar, beleza? Então vamos lá, depois que você criar o seu texto aí no Photoshop, para você criar a sua sombra aqui é muito simples. Vamos na camada de texto, vamos dar um duplo clique, vamos vir aqui em sombra projetada, tá ok? Vamos aumentar a opacidade e vamos dar um ok. Agora vamos aqui separar a sombra desse nosso texto. Para isso vamos apertar com o botão direito em cima de sombra projetada e vamos vir aqui em criar camada. Dá um ok. Se eu tirar a camada de texto, reparem aqui que a gente tem a nossa sombra. Só que essa sombra está muito simples, né? Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos em sombra projetada nessa camada aqui. Vamos vir aqui em filtro, desfoque, desfoque, gaussiano. Aqui então a gente conseguiu criar um desfoque, um embaçamento, digamos assim, para trazer um pouquinho de mais realismo, né, de realidade aí, porque as sombras elas não ficam perfeitas dessa forma aqui, né, muito liso, fica sempre um pouquinho embaçado. Então você pode mexer aqui nesses raios para deixar da forma que você achar melhor que vai ficar essa sombra. Eu deixei aqui em 8,2, tá bom? Vamos dar um ok. Vamos marcar novamente essa camada de texto. E agora aqui vamos selecionar a sombra projetada com a ferramenta de mover e as teclas de setas do seu teclado, você vai posicionar essa sombra. Posicionado, vamos vir aqui em Ctrl T, aperta com o botão direito e vem aqui em virar verticalmente. E aí é só posicionar a sombra da forma que você achar melhor, depois dá um Enter. E se você achar que está muito forte essa sombra, é só vir aqui em opacidade e diminuir aqui, ó, um pouco dessa opacidade, beleza? Se você quiser, você pode aplicar novamente o efeito também de desfoque gaussiano, tá bom? Então é isso, pessoal, esse é o efeito de sombra em texto, um efeito muito simples e fácil de fazer. Depois é só usar a sua criatividade para criar as suas artes, os seus projetos pessoais e profissionais e até mesmo usar nas suas fotos para postar nas redes sociais. Beleza, pessoal? E esse segundo efeito de texto é ainda mais simples do que o primeiro, mas também tem um resultado muito legal. Então vamos lá, para vocês fazerem esse efeito é muito simples. Vocês vão pegar uma imagem que vocês achem legal para estar adicionando no seu texto. Eu peguei essa imagem aqui dos Vingadores e vou arrastar essa imagem aqui com a ferramenta de mover, tá ok? Para cá, vamos fechar a imagem e aqui você posiciona essa imagem da forma que você achar melhor. E depois que você posicionar, é muito simples, você vai apertar o Alt do seu teclado e depois selecionar aqui, ó, a camada de texto. Vai aparecer um quadrado branco e uma setinha. Quando aparecer essa seta e esse quadrado, você clica, tá ok? Nessa linha aqui entre a camada de texto e a camada da imagem, tá bom? Clicou, vai então fazer esse efeito aqui no nosso texto, certo? Depois você pode dar um Ctrl T
nessa camada 13, que é a camada que tem a imagem, e pode posicionar a imagem, rotacionar, tá ok? Aumentar essa imagem também, certo? Posicionar aí, ó, da forma que você achar melhor. Beleza, pessoal? E para finalizar aqui esse efeito, vamos nessa camada que tem o texto, dá um duplo clique, vem nessa opção de traçado e muda a cor para branco e dá um ok. E aqui está um efeito muito simples, fácil de fazer e que dá um resultado bem legal aí para as suas imagens, para os seus trabalhos. E o terceiro efeito, pessoal, é o efeito de neon, um dos efeitos mais usados aí para a criação de thumbnails, por exemplo, no YouTube, e também muito utilizado aí nas redes sociais, nas artes de canais do YouTube também, beleza? Um efeito bastante utilizado e muito simples e fácil de fazer. Então vamos lá, com a sua camada de texto aí criada, vamos aqui dar um duplo clique. Vamos em brilho externo e vamos mudar a cor desse brilho. Vocês podem adicionar a cor que vocês quiserem. Eu vou adicionar mais ou menos esse azul aqui. Vou dar um ok e um ok novamente. E agora nessa camada de texto vamos dar um Ctrl J para criar uma cópia. Vamos desmarcar essa camada e reparem aqui que quando a gente marca novamente essa camada de texto, já aparece mais aqui esse nosso efeito de neon, esse efeito de brilho que dá um destaque bem legal para o texto. Nós podemos também voltar nessa primeira camada de texto, dar um duplo clique e mudar a cor para aparecer ainda mais o efeito de neon, o efeito de brilho, tá certo? Vamos mudar nas duas camadas, vamos adicionar mais ou menos qualquer cor que vocês quiserem, tá certo? Vou adicionar essa cor aqui para ver como que vai ficar. Depois vou dar um ok. E vou vir aqui também nessa outra camada e adicionar essa cor. Aqui, a cor que a gente copiou. Essa cor não ficou muito legal, então a gente pode mudar para outra cor. Vamos deixar essa mesma para não perder muito tempo. Vamos dar um ok e um ok. Certo? Depois disso, vamos apertar com o botão direito, vim aqui na opção de converter em objeto inteligente e também vamos vir aqui em colocar subexposição linear adicionar, certo? Agora vamos vir aqui em filtro, desfoque gaussiano. Vamos deixar em 8 e dar um ok. Reparem que deu um brilho maior e deu um destaque ainda melhor, né, para o nosso efeito. Agora nós podemos fazer o seguinte, essa camada de cópia aqui, essa camada de texto de cópia, nós podemos jogar para baixo dessa primeira camada, certo? Se a gente tirar, reparem como que está aqui o nosso efeito. Falando nisso, vamos até alterar a cor aqui também. Para isso damos um duplo clique, vamos vir aqui novamente em sobreposição de cor. E vamos mudar aqui essa cor, dá um ok. E vamos marcar novamente essa cópia. E aqui está o nosso efeito. Nós podemos também voltar aqui na primeira camada de texto e mudar essa cor desse brilho. Vamos alterar só um pouco, dá um ok. E aqui nessa camada Player Cópia, vamos dar um Ctrl J, vai criar aqui, ó, Player Cópia 2, vamos jogar para baixo e aqui vamos expandir essa camada para poder vir aqui ainda esse foco gaussiano e podemos diminuir o raio desse brilho, tá ok? E aí você vai visualizar para ver se ficou legal, ou você pode aumentar se quiser dar um destaque ainda maior. Beleza? Fica aí ao seu critério. Vamos deixar em 7,4. Essa Player Cópia 2, vamos dar um Ctrl J. E aí arrastar para baixo
da Player Copia 2, essa Player Copia 3, beleza? E podemos fazer o mesmo procedimento aqui e diminuir, se quiser, esse raio para diminuir o brilho. E dar um OK. E aqui está, né, pessoal, o nosso efeito de neon, o nosso efeito de brilho, que dá um destaque bem legal para o nosso texto. Eu só não gostei muito dessa cor aqui e a gente pode alterar novamente essa cor. Vamos vir aqui em sobreposição de cor. Essa cor aqui ficou bem melhor, Agora é só dar um OK e um OK, beleza, pessoal? E depois, para finalizar esse efeito, a gente vai fazer aqui o seguinte: vamos selecionar a primeira camada e vamos vir aqui na opção de cor sólida, vamos colocar um azul, vamos dar um OK, e aqui nesse preenchimento de cor vamos selecionar essa parte branca, dar um Ctrl I, vai tirar aqui a visualização, vamos alterar para branco, vamos pegar a ferramenta de pincel, tá OK, e com essa parte preta selecionada, o pincel você pode diminuir o tamanho ou aumentar, tá bom? Pode deixar na opacidade 100%. E aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um brilho ainda maior para esse nosso texto, tá ok? Então basta vocês usar o pincel para criar aqui esse efeito, certo? Agora vamos aqui na camada de preenchimento de cor e vamos jogar para baixo de todas as camadas. Reparem, dá um efeito ainda melhor, um efeito de mais destaque. Se ficou muito forte, basta vocês alterar para preto e selecionar aqui, preenchimento de cor com a ferramenta de pincel, e vocês tiram esse efeito aí, né, se ficou muito forte, tá bom? E aí depois vamos vir aqui na opacidade, diminuir um pouco a opacidade, diminuir o tamanho do pincel, e vocês podem dar um zoom e trabalhar aqui, mudar para branco primeiro e dar um brilho só na onde que vocês acharem que vai ficar melhor o efeito, beleza? Pode fazer isso aí com todas essas letras. E é isso aí, pessoal, esse é o efeito de neon. Nesse quarto efeito, pessoal, depois de ter criado aqui a camada de texto, vamos desmarcar essa camada, tá ok? E vamos vir aqui, na opção de ferramenta retângulo. Vamos colocar de preenchimento branco e vamos criar aqui, esse retângulo. Mais ou menos assim, vamos deixar dessa forma. Vamos dar um Ctrl T na verdade e vamos dar um zoom e aumentar só um pouco, aperta Shift e aumenta só um pouco o tamanho desse retângulo, dá um Enter e diminui o zoom com o Alt e o Scroll do mouse, ok? Pega a ferramenta de mover com o seu teclado aí, as setas, movimenta para a esquerda para centralizar um pouco melhor, marca novamente aqui a camada de texto, vamos de novo dar um Ctrl T e aumentar um pouquinho esse nosso retângulo, aperta Shift e aumenta, beleza? Dá um Enter, diminui o zoom e com a ferramenta de mover novamente movimenta aí esse nosso retângulo, essa camada de retângulo 1. Depois disso, pessoal, vamos vir aqui dar um Ctrl J, vai criar aqui, retângulo 1 cópia. Movimenta um pouco para baixo esse retângulo, vai ficar aqui 2, e a gente vai fazer o seguinte, vamos em retângulo 1 cópia, dar um Ctrl J novamente e repetir o processo, jogar um pouco para baixo, beleza? Seleciona essas três camadas aqui de retângulo, aperta Ctrl e vai clicando nessas camadas, vai selecionar todas, vamos dar um Ctrl J, vai criar mais 3 camadas. Selecionando essas outras 3 camadas que a gente criou, vamos movimentar aqui para baixo.
posiciona aqui da forma legal. Agora aqui é o seguinte, pessoal, aperta Ctrl e vamos selecionar todas essas camadas aqui que tem um retângulo, dá um Ctrl E, tá bom? Vai criar aqui essa camada de retângulo 1, cópia 5. Vamos dar um Ctrl J e vamos jogar aqui para baixo também. E agora vamos fazer o seguinte, pessoal, seleciona essas duas camadas, dá um Ctrl E e por fim dá um Ctrl J, posiciona novamente. E agora sim, seleciona essas duas camadas de retângulo, dá um Ctrl E e posiciona tudo aqui para tampar, digamos assim, esse nosso texto, beleza? Então aqui a gente tem o nosso retângulo 1, cópia 7 e temos também o nosso texto. Primeiro, vamos vir aqui dar um duplo clique e colocar a cor preta, tá? A cor preta vai ficar um destaque melhor, dá um OK e um OK. Depois apertamos com o botão direito, rasterizar camada, certo? E aí agora vamos vir aqui em filtro, dissolver. Vamos pegar essa ferramenta aqui, pessoal, de deformação progressiva e vamos aqui, ó, movimentar esse retângulo, né, essa camada de retângulo que a gente criou. Aí vai ficar ao critério de vocês, tá bom? Da forma que vocês vão mexer nisso aqui, beleza? Se errou, dá um Ctrl Z para voltar. Depois que você fizer aqui essas movimentações, deixar da forma que você achar melhor, dá um OK. Reparem aqui como que vai ficar. Deixa eu tirar aqui a camada de texto. E olha só como ficou aqui algumas ondas. Você pode deixar assim também facilmente, tá bom? Seleciona novamente a camada de texto. E aqui na camada de retângulo 1, cópia 7, vamos apertar o Alt e vamos clicar nessa linha que tem a divisão entre o nosso retângulo e a nossa camada de texto, tá bom? Vai aparecer aquele quadradinho branco e a seta preta, a gente clica e criamos aqui também esse nosso efeito, certo? E vamos para o nosso último efeito, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos efeitos anteriores. Aproveite aí para se inscrever no canal e ativar as notificações para receber notificações de outros vídeos como esse. Beleza? Então vamos lá. Depois de criar o seu texto, a camada de texto, que a gente vai fazer o seguinte: selecionada aqui essa camada de texto, vamos dar um Ctrl J, vai criar uma camada aqui de cópia, vamos dar um duplo clique, vir na sobreposição de cor, escolher aqui uma cor, depois de escolher a cor, dá um OK, OK, joga essa camada de anime cópia para baixo dessa camada aqui que tá só anime, seleciona essa camada de cópia, pega a ferramenta de mover e joga para o lado direito aí com as setas do teclado. Aqui tá legal. Depois dá um Ctrl J novamente, vai criar aqui a camada 2, cópia 2. Dá um duplo clique e altera essa cor. Essa cor aqui tá bom, vamos dar um OK e um OK. Vamos jogar essa camada para a parte inferior dessa camada cópia. A camada cópia 2 então selecionada, movimenta para o lado esquerdo para fazer esse efeito aqui, certo? E agora vamos selecionar essas três camadas e apertar aqui com o botão direito e vir em converter em objeto inteligente. Pega essa ferramenta aqui de letreiro retangular e agora vamos selecionar uma pequena parte do texto e depois pega a ferramenta de mover e com as setas do teclado joga para o lado esquerdo aqui essa parte que a gente selecionou, tá bom? Dá um Ctrl D e aqui, ó, olha só como ficou aqui
o que a gente fez, né? Já criou um pequeno efeito nesse texto. Vamos pegar a ferramenta de letreiro retangular e vamos repetir esse processo agora com outras partes do texto, beleza? Repita esse processo aí quantas vezes você quiser. Se você errar em alguma parte que você fizer, é só apertar Ctrl Z ou Ctrl Alt e Z, tá bom? Que você vai tirando as partes que você errou. E depois é só repetir o processo até finalizar tudo. Então é isso, pessoal. Esse é o último efeito. Efeito também muito simples e fácil de fazer. Lembrando que se você quiser salvar sua imagem da forma que eu salvo, eu faço o seguinte. Depois de criar aqui então um efeito de texto, eu simplesmente venho aqui em arquivo, salvar para a web. Antes, se você quiser, você pode tirar o fundo, deixar como transparente aqui e depois arquivo, salvar para a web. E aí você pode vir aqui na ferramenta de zoom, aperta o Alt e clica para visualizar melhor o texto, tá ok? E aqui tem duas, você pode escolher pela opção de otimizado ou pela opção de original. Você vai visualizar e ver, aqui tem uma qualidade boa aí e também o tamanho do arquivo não pese muito, tá bom? Também tem várias opções aqui que você pode escolher, como PNG 24, PNG 8, JPEG, enfim, várias escolhas aqui para você. Então escolhe PNG 24, marca a opção de transparência, tá bom? Nessa parte de otimizado e você vai ver aqui o tamanho do arquivo. Se você achar que é legal a qualidade e o tamanho do arquivo, é só clicar em salvar. Se não, você pode vir em original, tá ok? O tamanho do arquivo vai ficar melhor, mas geralmente a qualidade também vai ficar melhor. Aí depois é só clicar em salvar, escolhe a pasta que você quer salvar e renomeia aqui o nome desse arquivo e clica em salvar. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de todos os efeitos que foram mostrados aqui. O link que tem na descrição, vocês conseguem baixar todas as fontes, inclusive até a imagem dos Vingadores que a gente utilizou aqui, beleza? Todos os arquivos que vocês quiserem baixar, só clicar no link que está na descrição. Espero que vocês tenham curtido, se inscreva no canal, ative as notificações porque vão vir mais vídeos como esse e também outros diversos vídeos sobre Photoshop. É isso, até a próxima e valeu!